Olá, tudo bem? Hoje eu tô aqui para te contar como é que funciona o passo a passo do tratamento ortodôntico com Invisalign. Eu sou a doutora Tatiana, ortodontista da Clínica Saúde Oral, e é uma pergunta que sempre me fazem de quais são os detalhes do tratamento ortodôntico, como que a gente faz para ter sucesso com o tratamento que depende também da colaboração do paciente, mas o ponto mais importante de todos é um bom planejamento ortodôntico, ou seja, a gente precisa saber quais são os pontos, as dificuldades que a gente vai encontrar utilizando o tratamento ortodôntico com alinhadores, né? Porque o Invisalign ou qualquer alinhador, ele é uma ferramenta, é um instrumento para o ortodontista conseguir alinhar os dentes e devolver função estética para o paciente. Esse é o objetivo principal. Agora, como a gente vai conseguir isso é o que eu vou contar para vocês aqui. Então, eu vou iniciar um caso para vocês saberem que o tratamento não é realizado pelo computador, ele não é tudo igual, e a gente tem a nossa experiência, né, como a principal arma, né, para poder driblar as dificuldades do tratamento ortodôntico com o Invisalign. Então, quem está começando, quem já está utilizando essa ferramenta, sabe a dificuldade que é para alguns movimentos. Então, a gente precisa saber e conhecer. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que eu fui aqui em Guarulhos, né, nós, a Clínica Saúde Oral, fomos os pioneiros nessa técnica. Então, muita coisa de lá para cá mudou para que a gente pudesse chegar hoje nos resultados que a gente tem. Então, realmente, os detalhes fazem toda a diferença. E é isso que a gente sempre diz aqui, né? Então, aqui eu vou iniciar um caso. Então, aqui, ó, a gente vai colocar os dados, né? Iniciar a prescrição. Então, cada caso, ele demanda uma quantidade de alinhadores e a gente vai conseguir identificar, lógico, porque inicialmente, e eu vou gravar um vídeo específico sobre isso, quais são os passos até a gente chegar no início da prescrição, tá? Então, a gente vai escolher se é adulto, jovem ou criança. Depois, a gente vai escolher se é contenção, né? Ou alinhadores, né? Para tratamento ortodôntico. E o número de alinhadores aí, então as categorias que a gente tem, até 7 alinhadores para casos muito simples, até 14, até 26, que a gente consegue tratar bastante caso, e alinhadores ilimitados para casos mais complexos, que é o caso dessa paciente, tá? Então a gente escolhe e a gente vai iniciar essa prescrição. Então a gente vai tratar aqui no caso dela as duas arcadas. Eu não vou restringir movimento dentário, porque ela não tem nenhum implante, então inclusive isso a gente consegue sinalizar se a gente tem algum dente que a gente deseja não mover, né, por algum motivo. Se a gente não deseja colocar attachment, que é um pontinho de resina que a gente coloca nos dentes estrategicamente, através do sistema, né, do CleanCheck. Então, coloque os attachments que forem necessários. Eu não limito isso porque eu desejo o melhor resultado para o meu paciente. Então, aqui a gente vai dizer como a gente quer corrigir essa maloclusão. Se a gente quer manter a relação antero-posterior, ou seja, o encaixe dos dentes, dos molares e dos caninos. No caso dela, em todos os meus casos, eu busco sempre essa correção, porque muito além da estética, a função é muito importante. Então, a gente necessita aqui a correção. No caso dela, a gente vai corrigir isso com distalização sequencial, né? E elásticos associados também, certo? Então, aqui a gente coloca. E a gente vai, estamos aqui, ó, no passo 5 de 10, então não é escaneia, manda e tudo vai acontecer. A gente precisa dar as orientações de como a gente quer chegar naquele resultado, né? Aqui, então, ela tem, essa paciente tem uma sobremordida profunda, isso eu já analisei, né, com os dados do escaneamento, das fotos e das radiografias que eu já tenho em mãos. Então, ela tem uma sobremordida profunda e a gente precisa analisar a exposição do sorriso dela. Então, isso tudo também eu vou levar em consideração.
Então, corrigir a mordida profunda e como eu desejo corrigir, né? Então, os superiores eu não desejo intruir, porque eu não quero modificar a exposição dos incisivos dela. E os inferiores é que a gente vai mover, tá? Então, também a gente vai colocar aqui as opções. Depois disso, também a gente associa com um recurso aqui, né? Que eu já escolho também, para que a gente possa corrigir de uma forma mais assertiva, né? Quando tem correção de linha média, a gente já também sinaliza aqui qual linha média está desviada e como a gente quer corrigir, né? Sempre procuro fazer, quando possível e necessário, uma expansão da arcada que vai melhorar também o sorriso, né? Então a estética do sorriso. Aqui. Os espaços, né? Como a gente deseja que sejam feitos o fechamento dos espaços. E aqui é a parte mais importante, que é o pulo do gato de todos os tratamentos. Então, muitas vezes, quem não tem ainda muita experiência, coloca aqui umas informações muito aleatórias e não informativas para que o técnico que está lá fazendo o planejamento, na verdade a execução do planejamento, ele não é dentista, ele não entende nada de ortodontia. Então a gente não pode colocar informações que não vão ser diretas para a execução desse planejamento. Então ali a gente vai colocar as informações necessárias para que o planejamento seja o mais assertivo possível. E ainda assim, eu fazendo tudo isso, eu nunca consegui fazer a aprovação de um planejamento, de um clean check na primeira vez que ele volta para mim. Então é uma parte muito trabalhosa para que a gente consiga realmente um planejamento que seja possível de ser atingido, ou seja, seja previsível, né? E então esses são os primeiros passos, e daí eu vou mostrar também para vocês como vai ficar quando voltar esse clean check, como é que esse clean check vai estar, e aí todos os detalhes também de como a gente pode movimentar nas ferramentas 3D e com todos os recursos que a Invisalign nos disponibiliza, porque sim, é a empresa que investe nos recursos para facilitar para o ortodontista e para que a gente possa planejar de uma forma melhor e também acompanhar o caso de uma forma muito criteriosa para que os resultados sejam atingidos. Então o tratamento ele não pegue os alinhadores, vá para casa, use e tudo bem. Não. Aqui, mesmo meus pacientes que moram no exterior, e sim, é possível acompanhar de uma forma criteriosa, de uma forma cuidadosa, os pacientes à distância. Mas a gente precisa ter uma série de ferramentas, né, encontros virtuais para que a gente possa monitorar e orientar o paciente, tá? Então, eu vou agora então mostrar para vocês como eu faço a inserção dessas informações. Aqui então, agora eu acabei de inserir todas as informações que eu desejo que o técnico entenda de que forma ele vai executar o meu planejamento. Então, a gente também tem um vídeo que a gente também vai gravar, porque senão o vídeo fica muito longo, mas como é que eu faço também para que o técnico entenda o que eu quero daquele tratamento. Primeira coisa, eu faço em 100% dos meus casos, a gente tem o iTero aqui, como a gente já mostrou anteriormente, né? Depois do escaneamento dos dentes, a gente vai fazer uma simulação. Essa simulação também não é automática. O sistema ele vai fazer alguma movimentação já com o banco de dados que eles têm, né, com mais de 15 milhões de casos tratados através da técnica com o Invisalign. Então ele vai fazer essa modificação, só que nós precisamos lapidar esse resultado. Esse resultado ele vai ser submetido também para que o sistema entenda qual é a posição final dos dentes que a gente deseja. E através das minhas instruções especiais, o técnico vai entender como eu quero chegar naquele resultado. E esse é a parte mais importante. Então aqui só para vocês verem o tanto de instruções que eu coloco, para quê? Para que a gente possa atingir o resultado de uma forma
mais rápida, para o meu planejamento ser mais assertivo, mais rápido, é isso que a gente deseja. Então, né, para o paciente entender aí, né, que esse caminho, ele não é tão simples, ele não é tão rápido e a gente precisa tomar alguns cuidados. Então, no caso dessa paciente, a gente precisa fazer distalização. A distalização que a gente utiliza é uma distalização sequencial, que é uma distalização mais previsível. Então, eu preciso detalhar isso aqui. Então, eu vou colocar para o técnico aqui, ó, distalização sequencial superior do lado direito e do lado esquerdo, padrão V, 50%. Então, isso eu sempre escrevo nos meus casos de distalização, né? O que quer dizer isso, né? O paciente já fala, meu Deus, o que essa doutora tá falando? Ela tá maluca. Essa distalização, ela é sequencial, ou seja, o primeiro dente se move, depois o segundo dente se move e assim por diante. Para quê? Para que a gente tenha previsibilidade. Não adianta eu querer que o computador realize um tratamento todo ao mesmo tempo, que é mais rápido, mas ele não vai ser previsível, o resultado não vai ser atingido. Então a gente precisa dizer, isso é o estagiamento do tratamento, os estágios que a gente quer percorrer para que o resultado final chegue. Então aqui tem o número 1, então distalize o dente 17 e 27, são os últimos dentes, os segundos molares. Depois, quando ele já tiver atingido metade do caminho dele, né, 50% do caminho, o outro dente vai começar a se mover e assim por diante. Então, tem todas as instruções aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente precisa também saber que quando a gente expande, quando a gente abre a arcada, a gente vai ter um movimento colateral ali, um efeito colateral que não é muito bom do plástico. Então, a gente precisa compensar isso. Isso tudo também eu escrevo aqui. Né? Então, rotacionar o dente para a gente também ganhar um pouquinho de tempo, como que eu quero aqui a sequência também que eu desejo, quando eu quero colocar os attachments, então eu não coloco os attachments no primeiro alinhador, isso para conforto do paciente. Enfim, a gente tem uma série de orientações que eu preciso que o técnico saiba e ele entenda para que o planejamento seja direto ao ponto, tá? Então aí a gente terminou de preencher essas instruções, a gente vai subir o escaneamento, né? Aqui então achamos os dados da paciente. Por último, as fotos, né? E as radiografias também. E a gente vai submeter essa prescrição. Então aqui eu vou subir as radiografias. E aí a gente vai submeter essa prescrição em pouco tempo, um dia, tem sido muito rápido, esse planejamento volta. Então dessa paciente eu não tenho ainda, porque eu ainda vou enviar. Eu vou abrir para vocês aqui então um planejamento que já voltou. Então a gente, após fazer todo esse preenchimento dessas fichas, a descrição das instruções especiais, a gente vai ter um clean check. O clean check é o planejamento virtual e aí com base nas nossas orientações, ele vai voltar. Esses pontinhos em vermelhos são os attachments, são pontos de resina transparente que vão dar suporte para a movimentação, tá? E também existem alguns attachments otimizados aqui, né, que vai favorecer a movimentação também, né? Então aqui a gente também tem os elásticos que a gente associa, isso tudo, como eu falei, é o nosso conhecimento, a importância de ter a expertise na técnica para que o resultado chegue, tá bom? Espero que eu falei bastante, espero que tenha sido claro para vocês a importância de procurar um bom profissional que tenha muita experiência para que o resultado não seja às vezes decepcionante no sentido de que o tempo vai ser muito extenso, o resultado não vai ficar como foi planejado inicialmente e às vezes o dentista talvez não entenda nem por quê, né? Então, todo ortodontista tem que estar em constante aprimoramento, estudando, conhecendo as alterações da tecnologia para que a gente possa oferecer o melhor para você, para que você possa ter seu sorriso do jeito que você sonhou. Tá bom? Então, aqui está um pouquinho do nosso dia a dia e da importância de se preocupar com os detalhes, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, te vejo no próximo vídeo. Não se esqueça de seguir,
dar o seu like, se inscrever no nosso canal e compartilhar com quem você acha que vai se beneficiar com essa informação. Um beijo e até a próxima!